Muito bem, excelente dia para você, doutora Aline Canuto, e para toda a nossa equipe de trabalho. Manhã, hoje de terça-feira, dia 19 de maio do ano de 2026. Já chego no programa Embalo Total para trazer para todos que nos acompanham notícias do Brasil e do mundo e a nível local para deixá-los sempre mais bem atualizados, mais bem informados, como costumo dizer. Abrindo esta minha participação desta terça-feira com chave de ouro, já trago a primeira matéria. Há dias do prazo final, 18 milhões de brasileiros ainda não enviaram declaração do imposto de renda. É isso mesmo, viu? O prazo para declarar o imposto de renda de 2026 termina na próxima semana, na verdade no dia 29 de maio. Até o momento, a Receita Federal, que espera 44 milhões de declarações, recebeu apenas 26,4 milhões de documentos, o que significa que 18,4 milhões de brasileiros ainda não prestaram contas com o leão. Para declarar o imposto de renda, é preciso baixar o programa da Receita Federal e preencher as informações pessoais, bem como os dados de rendimentos e despesas. Caso já tenha uma conta Gov, prata ou ouro, outra opção é utilizar a declaração pré-preenchida, responsável por preencher as informações automaticamente. O período para o envio do documento vai até o dia 29 de maio. Atenção, atenção! Aqueles que perderem o prazo ainda poderão enviar a declaração, mas mediante pagamento de multa por atraso. O valor mínimo é de R$ 165,74, cifra que corresponde a 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, com limite de 20% do valor total do imposto. Devem declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil. Quem teve ganho de capital na venda de bens ou direito sujeito à incidência de imposto. Quem realizou operações em bolsa de valores, mercadorias, futuros ou semelhantes com soma superior a R$ 40 mil ou com ganhos líquidos tributáveis. Quem obteve receita bruta da atividade rural superior a R$ 177.920 ou pretende compensar prejuízos. Quem possuía, em 31 de dezembro de 2025, bens ou direitos acima de R$ 800 mil. Quem passou a condição de residente no Brasil em 2025 e manteve essa condição até o fim do ano. Quem optou pela isenção do imposto de renda sobre ganho de capital na venda de imóvel residencial ao usar o valor para comprar outro imóvel no país. Quem possuía entidades controladas no exterior, investimentos financeiros no exterior ou trusts regidos por lei estrangeira. E também quem recebeu lucros ou dividendos de entidades no exterior. Notícia que trago agora, olha só. Ancelotti não garante Neymar como titular na Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti anunciou ontem, segunda-feira, dia 18, os 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. O grande destaque foi a convocação de Neymar. Para o italiano, a melhora física do craque do Santos foi crucial. Desde que assumiu a seleção brasileira, Ancelotti ainda não havia convocado Neymar, que conviveu com diversos problemas físicos desde que voltou ao futebol brasileiro e só conseguiu ter uma sequência de jogos recentemente. Fizemos a avaliação de Neymar por todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade e melhorou sua condição física. Pensamos que ele é um jogador importante e vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo, explicou o Mister em coletiva. O treinador italiano, também justificou a convocação pela experiência de Neymar e a importância para o grupo de jogadores. Ancelotti afirma que enxerga o jogador como um atacante mais centralizado, mas não garantiu que ele será titular na Copa do Mundo. Ele tem o mesmo papel e a mesma obrigação que todos os outros 25. Tem a responsabilidade de jogar, de não jogar, de estar no banco, de entrar, afirmou. A lista dos convocados da seleção brasileira, 26 nomes, eu trago para você, ouvinte espectador, agora, Goleiros começando com Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio, ex-Palmeiras, Defensores, Danilo do Flamengo, Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Roger Ibanez do Al-Ahly, Alex Sandro do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Wesley da Roma, Léo Pereira do Flamengo, meio-campistas,
Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Al-Hilal. Também tem o Danilo Santos, né? Ele do Botafogo, uma surpresa aí, né? Danilo, que é um dos mais novos a ser integrado nesse grupo da seleção. Lucas Paquetá do Flamengo, fechando a lista dos meias. Agora, com relação aos atacantes, Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Luiz Henrique do Zenit, Igor Thiago do Brentford, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar Júnior do Santos, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. Fecha então a lista dos 26 convocados. Boa sorte para todos eles. Agora, pessoal, não existe mais, levou muito do Flamengo, levou o Neymar do Santos, não levou fulano. Minha gente, vamos fechar agora a casinha, vamos torcer para o Mister fazer umas mágicas ali e quem sabe a gente ser ex-campeão mundial. Acabou as diferenças. Somos todos Brasil. Para finalizar, já pego um gancho na minha outra notícia, né? Álbum da Copa do Mundo erra e deixa Neymar e mais 12 convocados de fora. Por isso que eu não comprei álbum de figurinha esse ano, Maria Alicia Canuto. O álbum da Copa do Mundo foi lançado no começo do mês apostando em nomes que não sobreviveram até a convocação final da seleção brasileira, como por exemplo. Além disso, ele errou ao deixar de fora um dos principais personagens do futebol brasileiro, Neymar, convocado ontem, tá? Segunda-feira de 18, pelo técnico Carlo Ancelotti. Das 20 figurinhas da coleção da seleção brasileira deste ano, 18 são de atletas. As outras duas mostram o brasão da seleção e os jogadores perfilados. Entre os escolhidos pela editora aparecem o goleiro Bento, o zagueiro Éder Militão e os atacantes Rodrigo, João Pedro e Estevão. Na lista definitiva de Ancelotti, no entanto, todos ficaram pelo caminho. As atuações recentes do goleiro Bento no futebol saudita podem ter contribuído para a ausência do jogador na lista final. O goleiro do Al-Nassr, ele virou alvo de críticas após falhas em sequência e perdeu espaço justamente às vésperas da Copa. Já Militão, Rodrigo e Estevão sofreram lesões durante o ciclo do Mundial. Militão teve mais um problema muscular grave e virou desfalque, durante o ciclo da Copa do Mundo. Rodrigo rompeu o ligamento do joelho e ficou fora da disputa ainda em março, durante partida válida pelo Campeonato Espanhol. Estevão, ele teve uma séria lesão muscular durante partida válida pelo Campeonato Inglês e ficou de fora até mesmo da pré-lista dos convocados. Dos nomes que constam no álbum e que não foram chamados pelo treinador da seleção brasileira, apenas João Pedro não teve uma lesão informada. Ancelotti, ele optou por outras características para o ataque e deixou o jogador de fora da configuração final do elenco. A lista de nome de convocados que ficaram fora do álbum é maior ainda e conta com Neymar, Endrick, Ederson, Léo Pereira, Alexandro, Fabinho, Danilo Santos, Ryan, Bremer, Everton, Ibanez, Igor Thiago e Douglas Santos. E vai lembrar aos senhores e senhoras que isso não é a primeira vez que isso acontece não, viu? Porque de outras vezes, jogadores do álbum ficaram fora da lista definitiva. Foi o caso em 2022, que Felipe Coutinho apareceu na coleção da Copa do Catar e acabou cortado por Tite. Em 2018, Daniel Alves e Juliano viveram situação semelhante antes da Copa da Rússia. O álbum da Copa do Mundo FIFA 2026, ele foi lançado no Brasil no dia 30 de abril e traz 980 cromos distribuídos em 112 páginas e além de cobrir as 48 seleções participantes do torneio, traz figurinhas históricas das seleções campeãs mundiais, entre outras. A coleção ela é vendida em versões brochura, capa dura e edições especiais metálicas. Mas o interessante a gente fazer a coleção é deixar o álbum bem bonitinho, Tentar juntar o máximo de figurinhas e ver que os caras participaram, que os caras pelo menos foram para a Copa do Mundo, Ou um ou outro também ainda deixa passar. Mas quando a lista fica tão extensa, você vê no álbum de figurinha uma seleção totalmente do que foi para a Copa, acho que ficou meio sem graça. Participação minha concluída, falando nela em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Por aqui começo falando dos produtos Natubio. São eles Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. E avisando a você, meu amigo, minha amiga, que o Exafil está de volta e de cara nova. Para você que anda sem energia, sem vontade e vive dando desculpas de hora H, o Exafil é a solução. O Exafil não te deixa na mão. Agora em cápsula, ele está muito mais potente do que antes e melhora o seu desempenho sexual naturalmente, sem efeitos colaterais. Exafil, o queridinho voltou.
E agora falo da qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui. São os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nosso disco entrega à sua inteira disposição para o que estiver precisando, é claro, atende no seguinte número: 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Doutor Aline Canuto, devolvo o som aos estudos B de Santa Terezinha do Menino Jesus, para a continuação do programa Líder Absoluto em Audiência, Embalo Total.